O que é psicologia? É um estudo a respeito da alma, é um tratado a respeito da alma. Então, a melhor definição de psicologia que nós temos, psicologia é a ciência que estuda o homem como ser biopsicossocial. Ou seja, nós somos um ser biológico, a nossa biologia determina muito do que a nossa alma é. Vocês vão entender isso melhor, não hoje, mas logo vocês estarão entendendo por que nós temos sempre que levar em consideração a nossa biologia. Além do aspecto biológico, nós temos o aspecto psicológico, e tanto o aspecto biológico como o aspecto psicológico são diretamente doutrinados, condicionados pelo aspecto social. Ou seja, nós somos o nosso ambiente social. Tá? A psicologia estuda a personalidade humana nos seus múltiplos aspectos. Quando eu falar personalidade, decorem já a partir de hoje essa sequência. Personalidade abrange 5 aspectos: instinto, humor, sentido, cognição e vontade. Então já comece a memorizar personalidade. Quais são os 5 aspectos da personalidade? Instintos, humor, emoções, afetos, seja lá que nome vocês querem dar, sentidos, cognição, que é a parte intelectual, e a vontade. Logo vocês acabarão decorando, porque nós vamos repetir tanto isso, e vocês decorarão isso. Mas entenda, personalidade abrange esses 5 aspectos. E a personalidade se manifesta através de comportamentos. Então, a psicologia estuda o homem como ser biopsicossocial, estuda a personalidade humana e os comportamentos resultantes de tudo isso. Alguns comportamentos são explícitos, são visíveis, e outros comportamentos são implícitos. Nós não vemos, quer dizer, o observador externo não vê, mas na realidade nós sabemos que temos. Ou vocês não têm nenhum segredo a respeito de vocês que vocês escondem de todo mundo. Tá? São comportamentos implícitos. Ficou claro até aí? Vocês estão aqui ainda? Ah, tá. Continuando então. Por outro lado, a palavra teologia também vem do grego, theos. Tentem colocar a língua na ponta dos dentes e falar teos com a língua entre os dentes. Vai sair quase que um C, theos. Não é teos, não, é theos. Tá? Esse som não tem na língua portuguesa, então é difícil para o brasileiro emitir esse som, mas tem em inglês. Tá? Então, um exemplo disso. Na língua indígena tem a palavra tiba. Então, Curitiba, Caraguatatiba, Ubatiba, tá? Como a língua portuguesa não tem esse som I, então a gente coloca Caraguatatuba, Ubatuba, tá? Então na língua grega tem uns sons que não tem na língua portuguesa, tá? Então a palavra theos, está escrito theos ali em grego, então o TH não são 2 letras, é uma letra só, é a letra theta em grego. A palavra theos quer dizer Deus, se referindo ao nosso Deus, também é empregada para designar qualquer Deus, deusa, uma divindade, só que a palavra teos significa poder, poderoso. Então, o que significa a palavra Deus? Poder, poderoso, para quem não sabe o que Deus significa. Mas o sufixo ologia, que nós já vimos, que é tratado, estudo, doutrina, etc, etc. Então, a teologia estuda as revelações de Deus, ou Deus, dependendo do que a pessoa crê, tá? Quando se refere a outros deuses, revelação aos homens. E, por outro lado, a resposta que os homens dão a essa revelação. E as manifestações dos grupos sociais em relação a Deus e as suas divindades, ou seja, a religião. Deus se manifesta, é revelação. O homem se manifesta em relação a Deus, é religião. Então, a teologia estuda a revelação de Deus e a resposta do homem, ou seja, como o homem se comporta religiosamente. Ficou claro?
Agora, quando nós juntamos psicologia e teologia, assim, esqueci de mostrar para vocês. Reparem que teologia, theos, a letra teta ali, o TH está em cor vermelha. Tá? Aí quando nós juntamos psicologia e teologia, nós temos a psicoteologia. Então, reparem, o símbolo da psicologia é em cor azul e o símbolo da teologia é em cor vermelha. Quando nós fundimos os dois, nós temos o símbolo da psicoteologia, que é a letra psi e a letra teta, uma sobreposta à outra. Detalhe, observem que é a letra psi sobreposta, ou seja, incluída, embutida dentro da letra teta, por um motivo muito simples, porque a psicologia nasceu dentro da teologia. Tá? Então, no símbolo da psicoteologia, a psicologia está inserida dentro da teologia, porque nasceu na teologia, na Reforma Protestante. Nós vamos falar isso posteriormente. Então, o que a psicoteologia faz? Estuda o homem como ser bio, psico, social, mas o homem também como um ser espiritual, enfocando a relação entre esses aspectos com a natureza religiosa do ser humano e as suas interações socioculturais. Por quê? Porque religião é produção sociocultural. Jesus não veio pregar religião. As religiões são criações humanas. A revelação divina é uma criação divina. O modo como o homem responde a essa revelação é religião. E a religiosidade é uma criação humana, ou seja, uma criação sociocultural. Ficou claro? Irmãos, por favor, falem alguma coisa, nem que seja para dizer socorro, mas falem. Tá? Tudo bem até aí? Podemos continuar? É que por enquanto está tudo simplesinho, irmãos. Mas fiquem tranquilos, dias piores virão. Tá? Então, continuando. Quando nós falamos em psicoteologia, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, os objetivos. A psicoteologia procura estudar os fenômenos espirituais sobre a ótica científica. Por exemplo, quando nós falamos em conversão, existe todo um estudo científico em cima disso. Principalmente para o pessoal pentecostal, o pessoal penteca, que vê muitos dons espirituais. Aí vocês falam, são dons espirituais. Vocês vão ver que muitos dons espirituais não têm absolutamente nada de espiritualidade. É meramente histeria coletiva. Ou é meramente auto-hipnose. Não estou dizendo que tudo é isso. Estou dizendo que muita coisa é isso. Está claro? Então a psicoteologia procura estudar esses fenômenos ditos espirituais, mas dentro de uma ótica científica. Não está desacreditando os fenômenos, mas está analisando o que aquilo tem de científico. Claro? Além disso, estuda também a alma humana como sendo um elo de ligação entre o corpo e o espírito. E o principal fator determinante da saúde da pessoa. Só uma explicação antecipada. A palavra saúde vem do latim salvus. E a palavra salvus em latim, ou salus em latim, vem a palavra salvo que nós conhecemos. E a palavra salus ou salvus quer dizer inteiro. Então, quando nós falamos que alguém é salvo, nós estamos falando que é corpo, alma e espírito salvo. Ficou claro? Antigamente, o exército romano ia para a guerra. Soldado ia para a guerra. Voltava inteiro, não perdeu nem um dedo. Não perdeu nada na guerra, então ele voltava salvo. Salvo quer dizer inteiro. Ele não perdeu nada. Não perdeu soldado nenhum. Então o exército voltou salvo. Quantos mortos? 0 mortos. Daí a expressão em inglês. Zero killer, ok. Então, para quem não sabe o que significa ok quer dizer tudo bem, tudo certo, não é isso? Ok, na realidade é a abreviatura de zero killer, ou seja, nenhum morto,
tá? É zero K, tá? Não houve mortos, é o que significa a palavra ok. Ou seja, a palavra salvo quer dizer inteiro, não perdeu ninguém, não morreu ninguém. Então, quando nós falamos em saúde, nós estamos falando saúde inteira, corpo, alma e espírito, tá? Nós não temos condições de falar em saúde se não for integral, embora há algumas ressalvas aí. E também a psicoteologia procura estudar ou utilizar princípios terapêuticos, atenção, fundamentados na psicologia e na teologia, para tratar problemas psicossomáticos. Quase toda doença que vocês conhecerem com o nome IT, amigdalite, otite, gastrite, enterite, dermatite, quase todo IT que vocês pensarem é uma doença psicossomática. Ou seja, a doença não está no corpo, a doença está na alma. Ela está se manifestando no corpo. Então, a psicoteologia procura estudar problemas de natureza psicossomático, afetivos, emocionais, sensoriais, cognitivos, volitivos, espirituais, existenciais e sociais do ser humano. A maior parte das nossas doenças tem mais causas sociais do que causas orgânicas. Tá? Então, nós abordaremos isso ao longo do tempo. Quando nós aplicamos esses princípios, então nós estamos falando da psicoteologia na parte prática. Tá? É a parte prática da psicoteologia, é como tratar uma pessoa. Sim, pois não? Primeiro, qual é o seu nome? Irani. Não, eu falei quase todos os ites são causas, na realidade, psicológicas. Quase todos, nem todos. Tá? Então, existe dermatite de contato, existe dermatite de nascença, existe um monte de coisa, nem tudo. Tá? Tudo bem até aí? Continuando, irmãos. Quando nós falamos em psicoteologia, nós temos que entender que existe a psicoteologia teórica, que também é conhecida como psicologia teológica. Vocês vão ver que isso é uma antítese, aliás, isso é um pleonasmo, porque toda a psicologia deveria ser teológica, já que a psicologia nasceu dentro da teologia. Também conhecida como psicologia cristã. É engraçado, irmãos. Eu fiz curso de psicologia. É incrível no Brasil, como no Brasil se faz distinção entre psicologia e religião. Dá a impressão até, quando a gente fala em psicologia no Brasil, que é uma afronta à religião, e que a religião é uma afronta à psicologia. São duas coisas tão distintas no Brasil, que parece que não tem comunicação nenhuma entre uma e outra. Eu fiz um curso de doutorado, irmãos, pela APCU, American Pontifical Catholic University, lá em São Petersburgo, na Flórida. E é engraçado como nos Estados Unidos eles relacionam psicologia e religião. E no Brasil eles fazem uma distinção inacreditável, inexplicável e desnecessária. Então, toda a psicologia deveria ser teológica, toda a psicologia deveria ser cristã, porque a psicologia nasceu no ambiente cristão, nasceu no ambiente teológico, embora nem sempre cristão, mais judaico do que cristão propriamente dito. Então, quando nós falamos em psicologia, psicoteologia teórica, é conhecido também como psicologia teológica ou psicologia cristã. Quando nós falamos em psicoteologia prática, também conhecida como psicoteologia clínica, psicoterapia teológica, psicoterapia teocêntrica ou cristocêntrica, são nomes diferentes que vocês vão encontrar para designar tudo a mesma coisa. Tá? E quando nós falamos em aconselhamento psicoteológico, também conhecido como terapia psicopastoral. Reparem o termo aconselhamento. Para o leigo, aconselhamento é uma coisa, terapia é outra coisa. Mas para quem trabalha com isso, a palavra aconselhamento significa terapia.
Não é meramente um aconselhamento, não. É uma prática psicoterapêutica. Por quê? Porque a palavra clínica, uma pessoa faz clínica. A palavra clínica em latim quer dizer inclinar-se. Então, eu estou clinicando, eu estou me inclinando para um paciente. Eu estou atendendo um paciente. Clínica quer dizer inclinar-se. Ou seja, eu como cristão estou me inclinando a me dedicar a determinada pessoa. Então, na realidade, só pela palavra clínica nós já vemos aí um sentido bem teológico, bem espiritual. Ficou claro? Irmãos, se tiver complexo, por favor, tá? Manifestem. Bom, continuando. O que esse curso que nós estamos ministrando, o que ele é? No aspecto psicológico, ele é um curso antropocêntrico, porque a palavra antropos em grego quer dizer homem. Homem não no sentido homem, sexo masculino. Homem no sentido gênero humano, homem e mulher, tá? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o homem, em primeiro lugar, como criatura divina. E, em segundo lugar, como centro do cuidado de Deus. Deus criou o homem, a criatura divina, e Deus traçou todo um plano de salvação para salvar quem? O homem. Tá? Então, no aspecto psicológico, o nosso curso é antropocêntrico, mas no aspecto teológico, ele é bibliocêntrico, cristocêntrico e soteriológico. O que é bibliocêntrico? Porque nós sempre partimos do princípio que a palavra final está com a Bíblia, ou está na Bíblia. É cristocêntrico, porque Jesus, apesar de divino, é o melhor exemplo, é o maior exemplo de ser humano que existe. E ao mesmo tempo é soteriológico, a palavra soteria quer dizer salvação em grego. Então, toda a psicoteologia, na realidade, ela enfoca a salvação do homem. Então, Jesus veio para salvar o homem. Uma vez salvo, o homem tem agora uma nova natureza, mas não perde a velha natureza, tá? E ele tem que lutar contra essa velha natureza o tempo todo, e a salvação é o melhor exemplo de mudança de vida que nós temos. Por enquanto, a coisa está muito vaga, mas daqui a algumas semanas vocês vão ver que esse sentido vai estar bem claro na cabeça de vocês. O que esse curso não é? Tá? Então, o que ele não é? Não é um curso de aconselhamento pastoral, embora ele possa ser utilizado em aconselhamento pastoral. Pode complementar o aconselhamento, pode ser complementado pelo aconselhamento e pode ser aplicado paralelamente ao aconselhamento pastoral. Então, não é um curso de aconselhamento pastoral. Mas vocês vão ver que tem muita coisa relacionada. Também não é um curso de formação de psicoterapeuta livre, pausa. De acordo com o CBO, Catálogo Brasileiro de Ocupações, existe a profissão no Brasil, terapeuta livre. Existem várias especializações de terapeuta livre. Uma das especializações é o terapeuta psicoteológico. Só que para uma pessoa ser terapeuta psicoteológico, tem que fazer um curso com duração mínima de 2 a 3 anos, com uma carga horária extremamente pesada. Esse curso que eu estou ministrando para vocês, ele é um curso de formação de psicoterapeuta livre. Só que ele é um curso resumido. Ele não tem carga horária para isso. Para ter carga horária para isso, nós precisaríamos de um curso de no mínimo 2 anos, com aula todos os dias. Tá? O que eu não tenho disponibilidade de tempo para fazer com vocês, e vocês não teriam disponibilidade financeira. Talvez até tenham. Tá? Então, embora seja um curso de formação de terapeuta livre, não é o nosso caso aqui agora. Mas os princípios gerais de terapeuta livre vocês receberão aqui. Quanto a querer praticar ou não, isso aí é um assunto para nós conversarmos depois, qual o procedimento. Tá? E também, não é um curso ou palestra motivacional,
de autoajuda, de programação neurolinguística. Embora, obviamente, nós vamos falar sobre motivação, nós vamos falar sobre autoajuda, vamos falar alguma coisa de programação neurolinguística, mas não é o foco do nosso curso aqui agora. Ficou claro isso a todos? Tá? Embora nós vamos ter um pouco de tudo isso daí, não é um curso específico sobre isso. O que vocês têm que entender é que o nosso curso é essencialmente psicoeducação. O que é psicoeducação? É uma educação voltada para o lado psicológico da pessoa. Então, o objetivo geral é compreender os conceitos teológicos e psicológicos em relação ao ser humano e quais os objetivos nossos no curso. Né? Compreender a complexidade dos componentes da personalidade humana, compreender o processo de formação da personalidade, autoanalisar seu próprio comportamento e de seus interlocutores. Ou seja, vocês analisarem a vocês mesmos. E uma vez que vocês aprendam a analisar vocês mesmos, como eu vou utilizar isso para analisar outras pessoas? Então, eu sempre aplico um questionáriozinho aqui com o pessoal sobre a pessoa, o autoconhecimento, ou a pessoa fazer uma autoanálise. Irmãos, algumas pessoas se entusiasmam e querem fazer esse questionário à torta e à direita, aplicando a todo mundo. Tem algumas restrições que nós vamos explicar posteriormente, tá? Mas isso permite nós termos um conhecimento muito grande da pessoa com quem nós conversamos. Com 5 minutos de conversa, dá já para nós enquadrarmos a pessoa dentro de um perfil de personalidade. Basta nós entendermos quais as características gerais de personalidade. Então, no decorrer do curso, vocês farão isso com vocês. Poderão aplicar a outras pessoas dentro de casa, mas cuidado, poderão não ser tão bem aceitos assim. Tá? Bom, e finalmente, aplicar os conceitos psicoteológicos no aconselhamento, ou seja, levar vocês a serem um autoterapeuta, cuidar de vocês mesmos, e a ser um alterterapeuta. Alter em latim quer dizer do outro. Então, cuidar de vocês mesmos e cuidar do outro. Então, ser um autoterapeuta antes de querer ser um alterterapeuta. Aprendam a cuidar de vocês antes de querer cuidar de alguém. Amém? Bom, como eu disse, o nosso curso divide-se em 5 partes. Na primeira parte, a mais longa, que nós vamos gastar aí o mês de maio inteirinho, o mês de junho, iniciozinho de julho, nós vamos estudar os componentes da personalidade humana. Então, na lição 2, nós vamos falar de fundamentos da psicoteologia, ou seja, onde teologia e psicologia se reencontram. Detalhe que eu coloquei reencontro, eu não coloquei encontram, porque elas já se encontravam, se separaram, estão se reencontrando agora. Na lição número 3, nós vamos falar sobre anatomia e funções do sistema nervoso central. Não é fazer de vocês um anatomista, é só vocês aprenderem alguns órgãos dentro da cabeça, quando nós falarmos, vocês não ficarem boiando. Tá? E pelo menos identificar aonde é hipotálamo, aonde que é mesencéfalo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, tá? Essas partes mais responsáveis pelos chamados comportamentos instintivos. E também onde é lobo frontal, tudo isso aí nós estaremos estudando. Por enquanto, não se desesperem. Deixe para se desesperar na outra semana. Tá? Depois, nós vamos falar sobre antropologia bíblica, o conceito de tricotomia, que o homem é formado de 3 partes, corpo, alma e espírito. O conceito de dicotomia, onde o homem é formado só de 2 partes, corpo e a parte imaterial. E o conceito de atomia, onde o homem é formado de uma única parte. Tá? Então, a maior parte das igrejas evangélicas são tricotomistas. Igreja católica, espírita, muitas igrejas evangélicas, igrejas protestantes são dicotomistas. Muitas igrejas protestantes e também os judeus são atomistas. Tá? Mas isso aí são conceitos que nós estaremos abordando. Tá? Depois nós vamos falar algo sobre neuroteologia, ou seja,
em que parte da cabeça a religiosidade de vocês se manifesta. E por que será que em quase toda religião primitiva, a religiosidade está associada a sexo? E vocês vão ver que existe uma relação direta entre sexo e religião. Inclusive entre vocês que se dizem cristãos. Vocês vão ver que a sexualidade está mais ligada à religião do que vocês possam imaginar. E vice-versa, né? Então, isso sobre o conceito de neuroteologia. Depois nós vamos começar a estudar os elementos da alma humana. Primeiro falando sobre os instintos, ou pulsões, impulsos ou padrões fixos de ação, seja lá que nome vocês querem dar. Depois falar sobre emoções e sentimentos, qual é a diferença entre uma emoção e um sentimento. Depois nós vamos falar sobre os sentidos e percepções, cognição e processos mentais, e, por fim, vontade, volição ou vontade. São os aspectos da alma humana. Então, entenda, instinto, emoção, sentido, cognição e vontade. São 5 aspectos que formam a personalidade. Estaremos estudando um por um. Claro até aí? Nessa altura, esses termos estarão bem familiarizados na cabeça de vocês, tá? Uma vez feito isso, nós passaremos para a segunda parte do curso, tá? Isso já vai ser lá pelo mês de julho, por aí, onde nós vamos estudar como se forma a personalidade humana. Então, nós vamos ver o desenvolvimento da personalidade e da individualidade, principalmente na infância de vocês, e muitos de vocês vão ter que recordar muita coisa de infância, para vocês entenderem por que são o que são, tá? E depois nós vamos estudar sobre as teorias, ou vamos pegar uma teoria específica da personalidade. Esse assunto 12, ele é muito complexo, ele é muito grande. Eu podia desdobrar esse assunto 12 em algumas semanas, mas eu não vou ter tempo, eu vou dar material para vocês lerem. Quem quiser ler, leia. Mas é muito material para ser lido, tá? No devido tempo eu vou enviando para vocês. Não vou enviar tudo uma pancada só, senão vocês levariam um susto logo de imediato. Então deixem a seu tempo nós irmos abordando. Bom, feito isso, aí então nós vamos pegar e analisar agora o que é um comportamento normal. E vocês vão ver que para ser normal, vocês têm que ter alguma anormalidade, porque se vocês não tiverem anormalidade nenhuma, vocês não são normais, tá? Todo normal tem que ser anormal, só que alguns normais são normais demais. Aí nós vamos estudar sobre transtornos mentais e de comportamento. Então vamos falar sobre termos como esquizofrenia, depressão, ansiedade e assim por diante, tá? Quero lembrar só uma coisa para vocês. Tudo isso que eu estou listando aqui são assuntos que nós abordaremos nas terças-feiras. Abordamos o assunto na terça. Na quarta, sempre vai ter uma palestra referente a esses assuntos. Tá claro? Vocês não são obrigados a vir na quarta, mas a quarta-feira sempre será relacionada a esses assuntos. Algumas dessas disciplinas da terça precisarão de aula complementar na quinta. Essa é uma que vai ter aula complementar na quinta, tá? Então nós vamos estudar sobre diferentes transtornos mentais, psicopatologia 1. Depois, psicopatologia 2, nós vamos falar sobre transtornos de personalidade. Lembrar que isso não é doença, é uma maneira diferente, disfuncional da cabeça funcionar. Quer dizer, um funcionamento que não é um funcionamento adequado. Aí vocês vão ver, porque um pilantra safado como um tal de 9 dedos aí, é porque é daquele jeito. E não esperem que aquilo não vai mudar nunca. Ele tem transtorno de personalidade, vai ser aquela praga o resto da vida. Pessoas com transtorno de personalidade raramente se convertem.
E quando se convertem, desconfiem da conversão dessa pessoa. E o que é pior, quando se convertem, nunca se convertem, mas quando se convertem, não se converteram. Tá? Mas se converteram. Pior que chegam a pastores, chegam a padres, chegam a líderes. São as piores pragas que existem para liderar qualquer corrente religiosa. E o que é pior, que chegam à posição de liderança. Tá? Bom, mas isso tudo é assunto para o futuro. Tá? Depois nós vamos falar sobre o conceito de esquemas mentais, por que a cabeça de vocês funciona do jeito que funciona. E vocês vão fazer um pequeno testezinho para ver alguns transtornos de esquemas mentais que vocês têm. Alguma coisa na cabeça de vocês que funciona de maneira errada. Tá? Bom, vocês farão esse teste, não precisam trazer para mim, não se exponham. Tá claro? É só para vocês conhecerem a vocês mesmos. Terminado isso, vem a quarta parte do curso. Nessa altura, nós já estaremos lá pelo final de agosto, por aí. Nós vamos falar sobre a importância da religião para a saúde mental. Então, vamos falar sobre salvação. Não dá tempo de falar sobre tudo sobre salvação, nós vamos enfocar apenas o processo chamado salvação e conversão. Tá? Depois vamos falar a relação entre fé, religião e saúde mental. Tá? Depois vamos falar alguma coisa sobre fenomenologia espiritual, ou seja, muita coisa que vocês acham que é espiritual na igreja, não tem nada de espiritual ali. Tá? E depois vamos falar alguma coisa sobre morte, tanatologia, onde estão os mortos, o que existe após morte. Isso será numa terça-feira. Na quinta-feira teremos uma aula extra sobre o que a ciência descobriu, o que existe após morte. Pesquisas científicas, a chamada EQM, experiência de quase morte. Tá? Então, tudo isso nós estaremos abordando. E, finalmente, a quinta e última parte do curso em si, que nós estaremos tratando com vocês, é como aplicar tudo isso. Tá bom, aprendi tudo isso, e agora? Para que serve? Como eu vou utilizar tudo isso para atender uma pessoa que precisa de atendimento, de aconselhamento? Então, nós vamos falar sobre aconselhamento e terapia psicoteológica, pegando um modelo, existem vários modelos de atendimento. O modelo que nós vamos adotar aqui chama-se TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu sou psicólogo, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental. Não é a única forma de atendimento que existem. Existem, no Brasil, mais de 300 abordagens diferentes. Eu trabalhava como TCC, fiz curso de psicanálise, mas não me adaptei à psicanálise, voltei a trabalhar como TCC. Quando eu estava nos Estados Unidos em 2014, eu estava uma vez conversando com os professores lá da Universidade de North Miami, e eles falaram para mim, perguntavam sobre como que são os cursos de psicologia no Brasil, e eu falei, no Brasil nós ainda temos muita gente de formação em psicanálise. Eles disseram, psicanálise? Vocês ainda estudam isso no Brasil? Falei, por incrível que pareça, estudamos. Mas está ultrapassado. Eu falei, eu sei, mas o Brasil forma psicanalista, tá? E muito. Então, nós não faremos um curso voltado para a psicanálise, por quê? Porque a psicanálise tem validade só no Brasil e na Argentina. Se vocês saírem do Brasil e Argentina, irmãos, e forem para os Estados Unidos, nem falem que são psicanalistas. Tá? Senão vão sofrer uma discriminação tremenda lá. Tá? Eles nem aceitam mais psicanálise. Então, o nosso curso será essencialmente terapia cognitivo-comportamental, criada por aquele cidadão, um judeu, chamado Aaron Tenkenbeck. Ele está vivo, tem mais de 90 anos de idade, e a grande líder da terapia cognitivo-comportamental hoje no mundo é a filha dele, a Judith Sarah Beck. Tá?
Então, pai e filha ali são as maiores autoridades no mundo hoje sobre terapia cognitivo-comportamental. É claro, ele está com 90 anos de idade, ele é meramente, hoje em dia, mais um professor emérito. Ele não exerce mais atividade porque a idade dele nem permite. Mas a filha dele é a Bambambam. Vocês vão encontrar muita coisa na internet sobre ela, muita coisa no YouTube, tá? Ou como diz, YouTube, tá? Vocês vão encontrar muita coisa sobre ela. Então nós vamos falar sobre o modelo, dividido em 7 passos. O primeiro passo, como acolher e confortar a pessoa atendida. O segundo passo, acolher a queixa e compilar dados sobre a pessoa atendida. Terceiro passo, identificação e análise da situação problema. Quarto passo, tá? Trabalhar a situação problema e a pessoa problema. Quinto passo, compromisso e processo de mudança. Sexto passo, avaliação do autocontrole. Sétimo passo, alta terapêutica e acompanhamento, follow-up. Tá? E depois nós vamos abordar sobre 3 práticas psicoteológicas. Uma é o aconselhamento pessoal, a outra é o gerenciamento de conflito, e a terceira será a psicoterapia em grupo de apoio espiritual, tipo CR, celebrando a recuperação, ou tipo que nós temos aqui, o que nós chamamos crer e ser aqui na igreja. Tá? E finalmente, vamos falar sobre normas fundamentais para a prática da psicoteologia clínica, lembrando que o nosso objetivo aqui não é formar vocês como psicoteólogo clínico, mas é bom vocês conhecerem algumas normas, principalmente alguns códigos de ética, muito importante para saber até como tratar certas coisas. Bom, o nosso curso vai até essa aula 30, aí esse material vocês receberam. E receberam também essa agenda. Dia 2, hoje, dia 2 de maio de 2018, a apresentação do curso. O curso começará na quarta-feira, que é hoje. Tá claro? Hoje mesmo nós já vamos começar a lição 2, Fundamentos de Psicoteologia. Só que nós terminaremos essa lição no dia 8. Reparem, dia 8, a lição 2, Fundamentos de Psicoteologia. Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre amor e respeito no casamento. Princípios bíblicos no casamento. E já vamos ter a lição 3, anatomia e funções do sistema nervoso central. Isso na quinta-feira da semana que vem. Como eu disse, vocês não são obrigados a vir nem na quarta, nem na quinta. Está claro? Aconselho, quem puder, venha. Mas eu sei que nem todos terão condições. Pois não, Rafael? Ó, Rafael. Sempre no mesmo horário, das 7h30 às 9h30. Tá? Então, entenda, o nosso curso é terça. Quinta-feira é a aula complementar. Vem quem quer. Quarta-feira são palestras relacionadas ao assunto que nós estamos abordando. Tá? Então, vocês já têm uma agenda montada. É até possível que muita coisa dessa agenda, principalmente nas quartas-feiras, sejam mudadas. Mas o básico está aí. No dia 15, nós vamos falar sobre antropologia bíblica. No dia 16, quarta-feira, sobre alimentação e saúde mental. Aí, na quinta-feira, dia 17, não tem nada. Depois, no dia 22, a disciplina 06, vamos falar sobre humor, instintos, pulsões, impulsos e padrões fixos de ação. Na quarta-feira vamos falar sobre a relação entre ira e paciência. Qual é a relação entre ira e instinto? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de controlar a sua ira? Na quinta-feira vamos falar sobre neuroteologia. Tá? Como eu disse, o que me interessa é que vocês venham na terça. Quarta e quinta são assuntos complementares. Quem se interessar, vem. Tá? Depois, no dia 29, nós vamos falar sobre humor ainda, emoções e sentimentos. Aí vamos falar sobre estresse, ansiedade, a vida com Deus. Na quinta não terá nada. Tá? Depois, no dia 5 de junho, vamos falar sobre sentidos e percepções. No dia 6,
Quarta-feira, minha filha vai falar para vocês sobre depressão. Tá? Talvez não seja minha filha, talvez seja uma palestrante convidada, vai depender da confirmação ainda, tá? No dia 12, nós vamos falar sobre cognições e processos mentais, esquemas mentais. Na quarta-feira, vamos falar sobre inteligências múltiplas. Na quinta-feira, a primeira avaliação para quem quer fazer avaliação. Como vocês vão avaliar o estresse de vocês, a ansiedade e a depressão de vocês. Quem quiser se autoavaliar, tá? Venha. Quem não quiser se autoavaliar, não se preocupe. Tá? No dia 19, volição ou vontade. Controle de vícios, manias e hábitos nocivos. Tudo bem até aí? Então, tudo isso é a primeira parte do curso Componentes da Personalidade Humana. Tá joia? Dá para vocês verem aí que já foi o mês de maio todinho e grande parte do mês de junho. Tá? Depois, a segunda parte do curso, já em junho, vamos falar sobre desenvolvimento da personalidade, é a lição 8, a lição 11. Aí uma palestra sobre autoestima, a relação entre baixa autoestima e baixo autoestima. Ó, autoestima não tem hífen separando ali não, tá? E depois, na quinta-feira, continuação do assunto sobre desenvolvimento da personalidade. No dia 3 e no dia 10, teoria da personalidade. Então, falaremos nas terças, dia 3 e dia 10, e também nas quintas, dia 4 e dia 11. Tá? E na quarta-feira, vamos falar sobre dependência emocional e relacionamentos abusivos. Tá? Então, esse é o desenvolvimento do curso, já com a agenda montada para vocês. Tá? Aí vem a terceira parte do curso, nessa altura já estaremos no mês de julho. Atenção! No mês de julho, não está programado férias no curso, não. Está programado a gente ir direto no mês de julho. Algumas pessoas nos questionaram sobre nós fazermos 1, 2 semanas de férias em julho e prorrogarmos o final do curso, em vez de ser no dia 30 de outubro, pegar o início de novembro. Por mim, dá. Tá? Só que aí nós conversaremos mais próximo se essa vai ser a intenção de vocês ou não. Tá? Para mim não tem problema. Eu estou Durango Kid mesmo, não tenho dinheiro para viajar, vou estar aqui, então para mim não faz diferença ter aula em julho ou não. Tá? Então nós vamos falar em psicopatologia 1, psicopatologia 2, vamos falar sobre síndrome de burnout, a doença que mata pastor, tá? Sobre autossabotagem, tá? E depois, no dia 31, vamos falar sobre terapia, conceitos de esquemas mentais. Aí vamos falar de resiliência na quarta-feira. Por que algumas pessoas aguentam mais contrariedades, adversidades, e outras pessoas não aguentam nada? Tá? Bom, aí a quarta parte do curso, a importância da religião e da saúde mental. Então nós vamos falar sobre soteriologia, abuso espiritual, o que tem de líder espiritual aí nas igrejas, abusando espiritualmente das suas ovelhas, dos seus seguidores. Vamos falar sobre fé, religião e saúde mental e sobre crise existencial, tá? Operações malignas ou psicopatologia, tá? Então, muita coisa que vocês pensam que é demonismo, é doença mental mesmo, e muita coisa que vocês pensam que é doença mental é demonismo mesmo. Tá? E depois vamos falar sobre a morte, tanatologia bíblica, e na quinta-feira EQM, experiência de quase morte. O que a ciência já estudou sobre a morte em si, sobre o fenômeno da morte. Tá? Bom, nessa altura, o mês de agosto também já terá terminado. Depois, a quinta e última parte do curso, vamos pegar os 7 passos da terapia cognitiva. Então, o passo 1, no dia 4, passos 2 e 3, tá? Nos dias 11, tá? O passo 4 no dia 18 e 25, o passo 5 no dia 25 e no dia 2 de outubro, lembrando que nós teremos sempre algum assunto na quarta-feira relacionado,
e algumas quintas-feiras com aulas complementares. Tá? E depois, encerrando, tá? O passo 6 e o passo 7 no dia 9 de outubro, depois dia 16 e 23 práticas psicoteológicas, e no dia 30, terça-feira, a conclusão do curso. Tá joia? Em princípio, essa é a agenda. Nós já observamos aqui que dá para seguir essa agenda sem muitos problemas. Mas nós sempre temos que ter alguma flexibilidade, que alguma coisa de anormal pode acontecer no decorrer do percurso. Mas o básico que vocês terão é isso. Tá claro? Como que é seu nome? Juliana. A palavra Juliana em latim quer dizer pelos finos, quer dizer também cheia de energia. Tá? Irmãos, a pergunta, Juliana, se na quarta-feira pode trazer alguém para assistir às palestras. Irmãos, a quarta-feira é livre para todo mundo. Tá? Qualquer um pode vir. Detalhe, se nós tivermos muita gente na quarta-feira, usamos o templo. Se não tivermos muita gente, usaremos uma das salas aqui do fundo. Cabe 120 pessoas, tá? Tranquilamente. A sala ainda não está pronta, mas vai estar pronta até meados desse mês, agora de maio. Tá? Então, pode trazer sem problema nenhum. Tá? O objetivo é atingir o máximo possível de pessoas. Tá? Ó, Gleidson. Pois não, Gleidson? A pergunta do Gleidson é se as aulas de terça estarão disponíveis no Google Drive. Você vê que estão sendo filmadas ali atrás. Então, a aula de terça será disponibilizada no Google Drive. E as palestras de quarta e quinta? Não necessariamente. Tá? Algumas sim, outras não. Por quê? Quando for um assunto diretamente relacionado ao que foi abordado na terça, a continuação na quinta será filmada também. Agora, a disponibilidade na quarta-feira, irmãos, depende muito, tá, dos irmãos que nos auxiliam aqui, porque eles têm uma escalinha. E muitos dos quais trabalham fora, são militares, têm escala de serviço, então nem sempre temos a disponibilidade de estar aqui. Tá? Então, muita coisa será disponibilizada para vocês no Google Drive, pelo menos as aulas de terça-feira serão. As aulas de quarta e quinta-feira não necessariamente. A Naira está perguntando se as aulas poderiam ser mandadas por e-mail. Eu já falei, o material impresso sempre será mandado por e-mail. Agora, as aulas filmadas não vão por e-mail. Não vão por e-mail. Não, porque é muita coisa. Agora, o material impresso será mandado para vocês. O material teórico sempre será mandado para vocês. Tá? Agora, na filmagem não tem... Já tentamos, mas não dá, irmãos. Porque o e-mail não aguenta, o WhatsApp nem pensamento, tá? Não aguenta mesmo, o e-mail também não aguenta, porque são arquivos muito grandes. Tenta imaginar um arquivo com mais de 1 hora de duração. Se bem que esses arquivos acabam sendo particionados em sequências, tal, mas mesmo assim para mandar por e-mail é extremamente pesado. Então é melhor carregar logo no Google Drive e depois vocês baixam no computador de vocês. O problema é que quando vocês forem baixar no computador de vocês, lembre-se que não é arquivozinho para baixar em 1, 2 minutos, não. É arquivo que vocês vão gastar vários minutos baixando. Tá? Elaine. Olha, a Elaine está falando sobre nós termos esse material impresso, quem quiser adquirir, pagar pelo material. Nós até fazíamos isso no ano passado, mas nós paramos com isso, porque ficava muito dispendioso para nós, e nem sempre o material era vendido. Só que, obviamente, nós pagávamos para fazer. Então,
por uma questão de contenção de despesas. É o seguinte: se a pessoa quiser, o material está disponível no Google Drive, sempre estará disponível para vocês, para o WhatsApp, e-mail, tá? É só vocês baixarem e imprimir. Como eu disse, não dá para imprimir tudo isso, porque são mais de 1000 páginas. Quando eu digo 1000 páginas, vocês verão que é mais de 1000 páginas mesmo, tá? É muita coisa. Tá claro? Bom, irmãos, como eu disse, nessa altura eu nem acredito que haverá mais tempo. Mas se houver tempo, nós vamos falar sobre teorias motivacionais. Eu acredito que não terá tempo, né? Então, sobre ciência e religião, anatomia e funções do sistema nervoso central 2, como o cérebro pensa, tá? Sobre consciência, o que vem a ser autoconsciência, consciência moral, bibliologia, teorias quanto à inspiração bíblica e assim por diante. Mas isso aí são materiais complementares. Isso aí é quando nós tivermos um curso com duração de 1 ano, 2 anos, tal. A gente coloca tudo isso. Irmãos, tudo isso aí é material da minha tese de doutorado, irmãos. Só que minha tese de doutorado foram 3 anos e meio. Eu estou pegando 3 anos e meio e concentrando para vocês em 6 meses. Só que o material da minha tese de doutorado tinha um nível de linguagem que, se eu aplicar, muita gente simplesmente não vai entender nada. Então eu tive que diminuir a linguagem, não é menosprezando nenhum de vocês, não, irmãos. É que o material muito técnico interessa para quem é técnico. Quem não é técnico, não adianta eu montar um tabelão de análise, as conclusões que nós chegamos são essas, por causa disso. Tudo bem, para vocês não interessa, tá? Porque doutorado tem que trabalhar muito com estatística, muito com análise. Agora, a pessoa que quer ler já quer a conclusão direto, não quer pegar uma tabelona e analisar o porquê, tá? Confesso para vocês que eu mesmo, muitas dessas tabelas nunca mais nem vi na vida, só de raiva. Tá? Bom, irmãos, em outras palavras, é isso aí que nós estaremos abordando com vocês. Se assustaram? Irmãos, a coisa é tão terrível que 10 pessoas, 11, que fizeram o curso passado, estão fazendo aqui de novo. Tá? Não foi tão terrível assim. Exemplo típico, irmãos. Nós temos o Chu aqui, chinês. Acho que ele não entendeu nada da minha aula, porque ele fala chinês, tá? E está assistindo aqui. Chu, levanta a mão aí para o pessoal saber. O Chu é chinês mesmo, tá, irmãos? Então, ele terminou o curso passado e está fazendo de novo aqui. Não é só ele, não, irmãos. Temos outros aqui, mas o nosso curso básico é esse. Amém? João, Estela, pode interromper esse primeiro arquivo? Passa direto para o segundo. Eu não vou continuar o primeiro, não. Tá? 20h32. Então dá tranquilamente para nós começarmos um segundo assunto. Não vai dar para terminar. Se fosse 9h02, eu não começaria o segundo assunto. Tá claro? Estou começando porque ainda temos 1 hora pela frente, embora eu acho que nós não vamos gastar essa 1 hora pela frente hoje. Bom, irmãos, vocês também receberam esse arquivo, ou não? Olha, quem se inscreveu no curso hoje, tá, ou ainda não teve tempo de receber esse material, nós vamos providenciar para que vocês recebam amanhã, tá? Então, quem já se inscreveu anteriormente, tá? Então já recebeu esse material por e-mail ou pelo WhatsApp. Ficou claro isso a todos? Tá? Bom, irmãos, então vamos falar alguma coisa sobre fundamentos de psicoteologia. E reparem que eu coloquei o título, irmãos, onde a psicologia e a teologia se reencontram. Eu não coloquei onde se encontram, mas sim reencontram. Por que isso? Repare esse versículo da Bíblia, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma pequena pausa importante. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra Senhor na Bíblia, escrito tudo em letra maiúscula, estão observando aí? A palavra Senhor, tudo em letra maiúscula, é na realidade uma adaptação em língua portuguesa da palavra Iavé, da palavra Jeová do Antigo Testamento. O nome de Deus, para quem não sabe, nosso Deus tem nome, e o nome de Deus é Iavé, é Jeová. Tá? A palavra Iavé em hebraico se escreve só com consoantes, não tem vogais. E aí os judeus, eles colocavam as vogais da palavra Adonai, que quer dizer Senhor, e aí Iavé, só consoantes com as vogais da palavra Adonai, formavam a palavra Jeová. Tá? Então, o nosso Deus é conhecido também pelo nome Jeová. Só que como o segundo mandamento diz, não tomarás o nome de Jeová em vão, raramente nós empregamos a palavra Jeová. Em geral, nas nossas Bíblias aparece a palavra Senhor, ou então a palavra Eterno. Tá? Essa palavra aparece no Antigo Testamento 6.437 vezes. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a palavra Jeová, ou a palavra Senhor, aí tudo em letra maiúscula, quer dizer Deus, mais especificamente Deus de Israel, o Deus que nós cremos. Não é um Deus qualquer. Tá? E essa palavra, ela sempre tem um sentido de que Deus é eterno, ou seja, para Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro, existe um eterno presente. É difícil compreender isso. Para nós dependemos muito do passado, do presente e do futuro. Ontem para vocês foi ontem, o ontem passou. Hoje é hoje, e amanhã será amanhã. Só que quando vocês chegarem amanhã, o amanhã é hoje, e o hoje será ontem. Porque nós estamos limitados ao fator tempo. Agora, Deus não tem limitação de tempo. Então, quando vocês pronunciam a palavra Jeová, Senhor, entendo que nesse exato momento, para Jeová, Ele está criando os céus e a terra lá no eterno passado. Nesse exato momento, Ele está criando o novo céu e a nova terra lá no eterno futuro. Nesse exato momento, Ele está tirando o povo de Israel do Egito. Nesse momento, Jesus está morrendo na cruz. Então, Deus é um eterno presente. Ele não tem limitação de tempo e também não tem limitação de espaço. Nós temos limitação de tempo e limitação de espaço. Se eu estou aqui, eu não estou ali. Se eu mudei de posição, eu estou aqui agora, eu não estou mais lá. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não tem limitação de espaço. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para nós é difícil compreender isso, porque como nós temos limitação de tempo e espaço, fica difícil para nós entendermos, mas Deus não tem essa limitação. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus diz, qual é o nome, Deus falou para Moisés, Moisés, vai e tire o povo de Israel do Egito. Moisés falou, tá bom, mas qual é o seu nome, para quando eu chegar em Israel, diga qual foi o Deus que me mandou. Aí Deus fala para Moisés, vai e diga ao povo de Israel, eu sou o eu sou. E diga, o eu sou me mandou tirar vocês do Egito. Então a palavra Iavé, Senhor, quer dizer eu sou. Mas eu sou no sentido de, eu sou eterno, eu independo de tempo, e eu sou onipresente, eu independo de limitação geográfica. Está claro? Então, irmãos, entenda que é um Deus que não tem limite de tempo e não tem limite de espaço, tá? Que é Deus, Jeová, criou o homem. E observem que a palavra homem aí não é homem sexo masculino, é homem gênero humano. Qual era o nome do primeiro homem? Adão. A palavra Adão em hebraico quer dizer homem. Então, qual era o nome do primeiro homem? Homem. Então, Adão quer dizer homem, para quem não sabe.
E a palavra Adão é derivada de Adamá, e Adamá quer dizer terra. Então, criou o Senhor Deus o homem, Adão. Reparem, homem aí não é homem, sexo masculino, é homem, gênero humano. Tá? Criou do pó da terra. Formou aquele corpo, bonito, mas morto, sem vida. E naquele corpo bonito, mas sem vida, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Soprou o espírito dentro daquele corpo. E o homem foi feito, transformou-se, passou a ser alma vivente. Então, tenho esse conceito na cabeça a partir de agora. O homem foi criado do pó da terra, corpo humano. Está claro? Então, homem, matéria, corpo, foi feito do pó da terra. Em suas narinas, Deus soprou o espírito, o fôlego, o hálito, o vento, o vapor da vida. A palavra espírito em hebraico, ruach, quer dizer vento, sopro, vapor, hálito. Tá? Então, Deus soprou o espírito, o vento, o fôlego, o vapor da vida dentro daquele corpo. E o homem foi feito, transformou-se, passou a ser, tornou-se alma vivente. Entenda o que eu quero dizer. Nós temos corpo, nós temos espírito, nós não temos alma, nós somos alma. Está claro? O homem foi feito, tornou-se, transformou-se, passou a ser alma vivente. Então, vocês são alma, que habitam dentro de um corpo, acompanhado de um espírito. Ficou claro isso? Ou embolou? Ah, para muita gente embolou sim, vocês já vão entender por quê. Então a palavra corpo, em grego, é soma. Daí vem a expressão somático, psicossomático. Somar quer dizer corpo. Né? Então corpo é a área de estudo da medicina. O que a medicina estuda? Essencialmente as doenças do corpo. Agora, dentro desse corpo existe uma alma habitando. A palavra alma é psique. É a área de estudo da psicologia, também uma área da medicina chamada psiquiatria, tá? E também da teologia. Agora, a alma não mora dentro do corpo sozinha, a alma está acompanhada do espírito. O problema é que a maior parte de vocês não sabe a distinção entre alma e espírito, mas até a semana que vem vocês estarão sabendo. Dentro desse corpo, além da alma, está o espírito. A palavra espírito, pneuma em grego, ou a palavra ruach em hebraico, tá? É a área de estudo da teologia, da religião em si, de modo geral. Ficou claro isso? Tá? Alguma pergunta até aí? Sim, seu nome? Roseli. Pois não, Roseli. Eu já pedi para vocês lerem esse livro até a página 67, quem tem o livro. Tá? Então, quem pegou o livro, chegando em casa, vocês aproveitem, vocês não vão fazer nada de meia-noite às 6 mesmo. Tá? Então, dá uma lidinha desde o início até a página 67. Tem. Mas alguma coisa que eu estou falando aqui, aliás, que eu vou falar posteriormente sobre esse assunto, não tem, mas eu vou enviar um arquivo anexo para vocês. Irmãos, tudo que eu falar que não tiver no livro, vocês receberão um arquivo de texto escrito. Tá? Então, isso aí, por enquanto, tem no livro. Só que eu vou voltar a esse assunto posteriormente, falar muita coisa que não tem no livro, mas aí vocês receberão um arquivo anexo. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam. A psicologia, irmãos, estuda o comportamento humano, nós já falamos isso, como manifestação da mente e ou personalidade humana, focando o homem como ser biopsicossocial. Já falamos sobre isso. A teologia, por outro lado, estuda a revelação de Deus ao homem e a resposta do homem a Deus. A resposta do homem a Deus chama-se religião. Vou colocar numa outra palavra. Deus dá a fé ao homem.
e o homem responde à fé que vem de Deus, o homem responde com crer. Então, fé é algo que vem de cima para baixo, crer é algo que vai de baixo para cima. Fé vem de Deus para o homem, crer vai do homem para Deus. Está claro? É que na língua portuguesa, irmãos, não existe, aliás, é que na língua grega existe o substantivo pistis, e o substantivo, pistis quer dizer fé, e o substantivo, e é o verbo ter fé, pisteu. Na língua portuguesa não tem um verbo para ter fé. Então, o verbo mais próximo que nós temos na língua portuguesa é o verbo crer, tá? Porque não tem um verbo próprio para fé, tá? Então, eu vou falar fé, qual é o verbo fé? Alguns dizem que é feder, tá, irmãos? Sei lá, tá? Nós não temos um verbo para fé na língua portuguesa. Na língua grega é o verbo pisteu, o verbo substantivo pistis, fé, e o verbo ter fé, pisteu. Nós traduzimos por crer, tá? Bom, o que interessa é o seguinte: a teologia estuda a revelação de Deus e a resposta de Deus a essa revelação, que se chama religião. A psicoteologia estuda tudo isso, nós já falamos, o homem como ser biopsicossocial, mas também o aspecto espiritual. Lembrando que tudo isso está atrelado à religião, e a religião é essencialmente um produto sociocultural. Exemplo típico: acabei de chegar dos Estados Unidos, cheguei agora domingo. Irmão, vocês vão numa igreja aqui no Brasil, por exemplo, aqui é uma igreja batista. Bom, eu estava lá nos Estados Unidos, vocês vão numa igreja lá, batista, não vê, mas é totalmente diferente. Por quê? Porque a igreja aqui é atrelada ao fator sociocultural da população aqui do Brasil. Lá é atrelado ao fator sociocultural da população de lá. Ou seja, o modo como nós expressamos a religião, irmãos, é um fator essencialmente sociocultural. Ficou claro? Às vezes vocês falam, a diferença entre protestante e católico é uma diferença muito grande em princípios de fé. Se vocês forem ver, a diferença é mais sociocultural do que princípios de fé propriamente dita. É claro, há diferenças de princípios de fé, mas as diferenças entre as religiões, entre as denominações, são mais diferenças socioculturais do que diferenças espirituais propriamente dita. Está claro? E a psicoteologia procura mostrar justamente isso, irmãos, que na realidade a nossa fé é muito atrelada ao ambiente onde nós vivemos. Ou seja, a nossa fé é algo muito, ou o modo como nós cremos, é algo essencialmente, um produto essencialmente sociocultural. Ficou claro? Eu acho que eu estou chocando um pouquinho vocês, né? Mas vocês não se preocupem, não. Daqui a algumas semanas vocês estarão mais chocados ainda. Tá? Tudo bem até aí? Então, irmãos, em função dos seus objetivos, a psicoteologia procura pegar o seu material de estudo onde a psicoteologia se fundamenta, em primeiro lugar, na própria teologia e religião. É claro, já que nós estamos falando em psicoteologia, muita coisa que nós vamos falar aqui, é claro que nós vamos buscar na teologia e também na religião. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Religião é um produto sociocultural. Teologia é uma interpretação bíblica. Só que a teologia também depende muito do modo como as pessoas creem. Tá? Não existe uma teologia, existem teologias. Tá? Além disso, a psicoteologia também busca seus fundamentos aonde? Na psicologia, na filosofia, nas chamadas ciências sociais, como sociologia, antropologia, ética, direito e assim por diante. Tá? E também busca sua fundamentação nas neurociências, ciências que estudam o sistema nervoso. Então, quando nós falamos em neurociência, nós estamos falando neuroanatomia, estrutura do sistema nervoso central, na neurobiologia, funcionamento das estruturas do sistema nervoso, na neurofisiologia, como o sistema nervoso funciona, tá? Neuroendocrinologia, qual a relação entre o sistema nervoso e o sistema das glândulas endócrinas. Bom, busca em tudo isso, mas disso aí o que eu quero mais chamar a atenção. Das neurociências, o que interessa para nós é a neurofisiologia,
que é o funcionamento do sistema nervoso, a neurologia, que é o sistema nervoso propriamente dito, na neuropsicologia, para entender que muitos dos nossos comportamentos são diretamente relacionados ao funcionamento do sistema nervoso. Muitas doenças que nós temos nada mais são do que disfunções do sistema nervoso, né? Também temos que levar em consideração ciências correlatas como a fisiologia, que é o funcionamento do organismo em si, e a psicofisiologia, entender que muita coisa que nós achamos que é psicológico nada mais é do que uma disfunção do sistema nervoso. Irmãos, quando uma pessoa vai num atendimento psicológico, uma das primeiras coisas que o psicólogo pergunta para a pessoa: como que funciona o seu intestino? Você vai no banheiro todos os dias? Você faz cocô todos os dias? E a pessoa, qual é a relação? Irmãos, o nosso intestino é chamado de segundo cérebro, porque o nosso cérebro funciona basicamente através de substâncias chamadas neurotransmissoras. E os neurotransmissores são produzidos essencialmente nas terminações nervosas ao redor do intestino. Então, se o intestino não funciona de maneira adequada, os neurotransmissores do nosso organismo não terão em quantidade adequada ou não funcionando de maneira adequada. Então, é extremamente importante nós lembrarmos, pessoas depressivas, em geral, têm intestino preso. Pessoas ansiosas, em geral, seu intestino é solto. É uma diarreia atrás da outra, tá? E a pessoa não consegue entender, mas o relacionamento entre funcionamento do intestino e estado emocional da pessoa é direto. É uma relação direta. Daqui a alguns dias vocês estarão entendendo melhor o que eu quero dizer sobre isso, né? Lúcio. A pessoa está enfesada, está mal-humorada, está em fezes. Ou seja, intestino preso, está cheio de cocô, então a pessoa está em fezes, enfesada. Está com mau humor que sai de perto, tá? E há uma relação direta sobre isso mesmo, tá? Então, uma das primeiras coisas, se quer corrigir o seu estado emocional, corrija a sua alimentação. O modo como você come, o que você come. Então, há uma relação direta entre a alimentação e estado emocional da pessoa, tá? Tudo bem, irmãos? Continuando, tá? Quando nós falamos em psicoteologia, vocês vão falar, isso é coisa nova. É mesmo, irmãos. Começou no final do século XIX, é coisa bem nova. Os primeiros psicoteólogos foram Søren Kierkegaard. Quem já estudou teologia sistemática, deve ter estudado teologia sistemática de Kierkegaard. Kierkegaard, ele era um teólogo, pastor, dinamarquês da igreja luterana, tá? Nasceu na Dinamarca, escreveu muito sobre teologia sistemática. Então, até hoje nós estudamos em seminário teologia sistemática de Kierkegaard, e ele, na realidade, via uma relação direta entre psicologia e teologia. Antes da psicologia existir como ciência, reparem que ele morreu em 1855. A psicologia como ciência só nasceria em 1878. Ou seja, 23 anos após a morte de Kierkegaard. Então, antes de existir psicologia, já existia a psicoteologia. E Søren Kierkegaard foi um dos primeiros psicoteólogos que via a relação entre teologia e psicologia. Além disso, nós não podemos esquecer também de William James, que é o fundador da psicologia funcional norte-americana. Vamos falar muito sobre esse cidadão. Søren Kierkegaard era teólogo, era pastor. William James não era pastor, mas era teólogo. E é fundador da teologia ou da psicologia industrial americana, chamada psicologia funcional, tá? E não podemos esquecer também do psiquiatra, médico psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung. Ele era médico, psiquiatra, filho de um pastor da igreja luterana,
na época não existia o termo pentecostal ainda, tá? A palavra pentecostal nem existia. Então, os pentecostais da época na igreja luterana eram chamados de pietistas. Então, ele era filho de um pastor pietista, ou seja, um pastor pentecostal da igreja luterana. Søren Kierkegaard nasceu, cresceu no evangelho, conhecia bem teologia, se formou em medicina, se dedicou à medicina, abandonou a teologia, até que um dia ele teve um ataque cardíaco e morreu. E depois de morto, quando ninguém mais achava que tinha chance nenhuma para ele, ele voltou à vida. Repare que ele era médico psiquiatra. E aí ele relata a experiência dele pós-morte. Quer dizer, a pessoa que veio pós-morte agora era uma pessoa totalmente diferente. A transformação de vida dele foi algo muito grande. E ele, a partir daí, passou a se dedicar essencialmente à relação entre psicologia e espiritualidade humana. Então, esses três aqui são os três principais psicoteólogos que eu poderia mencionar para vocês. Não são os únicos. Detalhe, os dois primeiros são psicólogos e são teólogos. O terceiro é psiquiatra e é teólogo também. Ficou claro? Tá? Então, são homens que viam uma relação direta entre psicologia e teologia. Então, são os primeiros. Não devemos esquecer também que após a invenção de computadores de equipamentos de ressonância magnética, de neuroimagem, assim por diante, começou a haver um interesse em analisar como o cérebro humano funciona no momento em que uma pessoa está em oração, está em meditação, está passando por um transe espiritual. Então surgiu a chamada neuroteologia ou bioteologia ou neurociência espiritual. Compreender o que acontece com o cérebro humano durante as experiências espirituais que uma pessoa está passando. Tá? Então, a neuroteologia é o estudo dos fenômenos espirituais religiosos com base na estrutura neurológica e nas atividades cognitivas padrões, ou seja, aquilo que nós entendemos que é memória, imaginação, raciocínio, entendimento, discernimento, sabedoria, tal, nós vamos ver todas essas ações cognitivas posteriormente. O que acontece quando uma pessoa está, por exemplo, em transe? Quando uma pessoa está em arrebatamento espiritual. Vocês vão falar, mas isso a ciência se preocupa? Hoje em dia, irmãos, existe um cidadão nos Estados Unidos chamado Andrew Newberg. Bom, o fundador da neurociência foi um italiano chamado Eugênio Giuseppe Dachili. Ele morreu em 98. Só que antes dele morrer, ele tinha um discípulo, esse Andrew Newberg, que nasceu em 66, portanto 12 anos mais novo que eu. E esse Andrew Newberg, ele é hoje a maior autoridade mundial em estudar os fenômenos espirituais dentro da neuroteologia. Coloca uma pessoa lá em oração e meditação, aplica uma injeção de contraste na pessoa e vai ver durante a meditação quais áreas da cabeça estão sendo mais ativas. Tá? Então, hoje em dia, a neuroteologia se preocupa em estudar os fenômenos espirituais dentro de um modo mais científico. A maior autoridade mundial é esse Andrew Newberg. Se vocês colocarem no YouTube Andrew Newberg, vocês vão encontrar tanta coisa que esse camarada faz. Tá? Eu tenho alguns filminhos que eu até gostaria de passar aqui para vocês, mas devido ao fator tempo, eu não posso, mas eu vou colocar esses filminhos para vocês no Google Drive posteriormente. Vocês poderão assistir esses filminhos e até baixar outros filminhos. Alguns desses filmes já estão versionados para o português, outros filmes vocês vão ter que ler legenda, e outros filmes vocês vão ter que tentar driblar o inglês de vocês, tá? Porque nem tudo eu tenho versionado ou com legenda. Mas procurem Andrew Newberg na internet, vocês vão encontrar tanta coisa sobre pesquisas científicas que esse cidadão fez. Aliás, tem um capítulo no livro chamado Neuroteologia que eu abordo sobre isso. Mas nós abordaremos esse capítulo posteriormente, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é isso. Por que psicologia? Entenda o seguinte, irmãos.
Eu já disse para vocês que a palavra psicologia vem do grego psique, quer dizer alma, vida, inspiração, tal, e o sufixo ologia, quer dizer estudo, doutrina, tratado sobre alguma coisa. Entendo a coisa da seguinte maneira. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a senhora absoluta de tudo. Era quem mandava na Europa. Era a senhora dos países e dona dos reis da Europa. Todo mundo estava sujeito à Igreja Católica. E ai daquele que se levantasse contra. Desde o Concílio de Lyon, no ano 1215, o Papa Inocêncio III, que de inocente não tinha absolutamente nada, condenava à fogueira todos aqueles que ousassem ter uma Bíblia e ter uma forma de religião que não fosse o catolicismo oficial, o catolicismo pendente, o catolicismo dominante. Se alguém se rebelasse contra o catolicismo, era fogueira direto. Em geral, com os homens era fogueira, com as mulheres eles eram mais misericordiosos. Eles estrangulavam as mulheres antes de queimar, tá? Mas de qualquer modo seria queimada do mesmo jeito. Bom, quando começou a Reforma Protestante em 1517, reparem que o objetivo de Martinho Lutero não era fundar uma religião diferente. O objetivo de Martinho Lutero era alertar a Igreja Católica dos erros que haviam dentro do catolicismo e procurar uma reforma, uma volta aos princípios do cristianismo original. É claro que Lutero não foi entendido, tá? Foi excomungado, pensava-se com a excomunhão dele a ameaça de morte, que todo mundo abandonaria Martinho Lutero, mas aconteceu exatamente o contrário. As ideias dele começaram a se divulgar com mais amplitude. Martinho Lutero, ele era um homem teórico, ele era um homem inteligente, um homem bem versado, mas ele era mais um homem de ação. Ele era um homem mais de chegar lá e pôr a cara a tapa e vamos fazer. Mas o grande pensador mesmo da Reforma Protestante era um cidadão chamado Philippe Melanchthon, ou Philippe Melanchthon. Esse Philippe Melanchthon era o grande pensador da Reforma Protestante. E muita gente nasceu no catolicismo, cresceu naquele catolicismo daquela época, e essas pessoas, na realidade, sofriam de doenças mentais as mais diversas. E agora, com o início da Reforma Protestante, fazer com que muitas dessas pessoas abandonassem certos princípios que sempre dominaram a sua vida, era algo extremamente difícil. Então, Philippe Melanchthon, ele teve a ideia de criar dentro da Reforma Protestante uma forma de psicoeducação, de treinamento mental para as pessoas, para conseguir entender o quanto o catolicismo na época estava desvirtuado da Bíblia, tá? E a esse treinamento, ele deu o nome, Philippe Melanchthon, no ano 1550, criou a palavra psicologia. Então, vocês não vão encontrar a palavra psicologia entre os filósofos gregos da antiguidade, nem tampouco na época do Império Romano, na Idade Média. A palavra psicologia foi criada em 1550 por Philippe Melanchthon como uma forma de tratamento mental para as pessoas que estavam condicionadas a um catolicismo extremamente opressivo. É claro, assim como tentaram matar Martinho Lutero, também tentaram matar Philippe Melanchthon, mas não deu certo. O fato é que, como teoria e terapia, a psicologia nasceu na Reforma Protestante do século XVI. A palavra foi criada em 1550 por esse Melanchthon, tá? Significa literalmente, para ele, estudo da alma humana. Em 1590, reparem que eu estou falando de quase 500 anos atrás, tá? Um outro teórico protestante chamado Rodolphe Gockels, ou Glockenio, ele define a psicologia como conjunto de conhecimentos filosóficos sobre a alma e suas manifestações. E em 1734, outro reformador alemão, chamado Christian Wolff, ele
separa a psicologia da teologia e coloca a psicologia dentro da filosofia. Por quê? Entendendo. Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica era a igreja dominante. Com a Reforma Protestante, surgiu uma igreja para alemães, chamada Igreja Luterana. Uma igreja para ingleses, chamada Igreja Anglicana. Uma igreja para escoceses, chamada Igreja Presbiteriana. Uma igreja para franceses, chamada Igreja Huguenot. Uma igreja para holandeses, Igreja Reformada Holandesa. Em outras palavras, a Reforma Protestante, ela teve a vantagem de abalar a estrutura religiosa do catolicismo e permitir o aparecimento de igrejas nacionais. Mas teve a desvantagem de que cada povo entendia que a sua religião era sua, não era do povo seguinte. Então, o alemão só pregava para alemães. O inglês, só para ingleses. O escocês, só para escoceses. Os franceses, só para franceses. Então, iam surgindo igrejas nacionais e igrejas xenófobas. Ou seja, igrejas que tinham aversão contra estrangeiro e aversão contra igrejas que não eram a sua própria igreja nacional. Então, a Reforma Protestante foi uma reforma religiosa, não foi uma reforma espiritual. Por quê? Mudaram-se os senhores, mas o povão continuava oprimido do mesmo jeito. Só que agora por novos senhores. Agora os senhores não eram católicos, mas eram senhores luteranos, senhores anglicanos, senhores presbiterianos, senhores congregacionais e assim por diante. E o povão estava do mesmo jeito. E cada uma dessas igrejas se achava, assim como o catolicismo antes, se achava dono das almas humanas, cada igreja que surgia agora também se intitulava dono das almas humanas dentro do seu território. Então, esse Christian Wolff, ele colocou o seguinte: vamos tirar a psicologia da teologia, porque a psicologia dentro da teologia, na realidade, não está libertando. Está escravizando do mesmo jeito. Então, tirou a psicologia da teologia, levou para dentro da filosofia, para tentar ver se conseguia forçar as pessoas a pensarem mais. Só que tinha um pequeno detalhe. Nos países católicos, quem não era católico ia para a fogueira. Aí no país luterano, quem não era luterano, fogueira. Igreja anglicana, quem não era anglicano, fogueira. Aí vocês moram no Brasil e falam, mas isso era lá, não tem nada a ver aqui comigo. Como que chama a rodovia que vai daqui até o litoral? Rodovia dos... Por que Tamoios? Porque tinha uma tribo de índio com o nome Tamoio. Negativo, nunca houve tribo de índio com o nome Tamoio. A palavra tamoio quer dizer velhos. Eram diferentes grupos de índios, que eram os primeiros habitantes da terra, então eles se autodenominavam os tamoios, os velhos, os primeiros habitantes. Franceses invadiram o Rio de Janeiro, apesar de que os franceses não estavam preocupados em evangelizar índios, alguns índios se converteram. E muitos índios, tá, passaram a ser protestantes. Esses índios fizeram uma revolta contra os portugueses, aí José de Anchieta, o apóstolo brasileiro, foi lá e pacificou os índios. Que bonito, né? Só que os índios eram liderados por um pastor francês chamado Pierre Richier. Pierre Richier foi preso, amarrado num poste, o último pastor francês no Brasil. E o fogo foi acendido pelo próprio José de Anchieta. Bom, isso é uma parte da história que vocês não conhecem. Está claro? Aí os índios foram pacificados. 30 mil índios de dezenas de nações indígenas brasileiras se concentraram no Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, num lugar chamado Volta Redonda. 30 mil índios.
Os portugueses prometeram paz para eles, que eles poderiam manter a religião deles, inclusive ser protestantes. Os índios nunca tinham visto um canhão, nunca tinham visto um cavalo. 30 mil índios foram rodeados por 500 portugueses, só que portugueses armados de canhão e cavalos. E à noite, os 30 mil índios numa paz, os portugueses dispararam os canhões. Dos 30 mil índios, 10 mil índios foram destroçados. 10 mil se empenharam pelo mato adentro e 10 mil foram escravizados. E hoje tem Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Volta Redonda foi o local onde os índios ficaram cercados. Está claro? Irmãos, o Brasil já teve chance, irmãos, de se livrar da corrupção. Expulsar os holandeses do Nordeste e os franceses do Rio de Janeiro. Oh, Senhor, se eles tivessem permanecido. Quem sabe muita dessa podridão que nós vemos hoje não teria permanecido, tá? Aí vocês veem que, na realidade, esses movimentos reformistas chegaram na América. Os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil. Um comerciante de cana-de-açúcar lá de Recife, chamado Somerset, ele ficou riquíssimo vendendo açúcar do Nordeste brasileiro para a Europa. Ele morreu, deixou uma viúva riquíssima. A viúva dele, Somerset, um cidadão chamado João Ferreira de Almeida, traduziu a Bíblia diretamente do latim, primeiro do latim, depois do hebraico e do grego para a língua portuguesa, e a viúva Somerset financiou a impressão da Bíblia para que brasileiros e portugueses pudessem ler a Bíblia, irmãos. Tá, isso aí são coisas que a gente não aprende em história geral do Brasil. Aliás, vocês aprenderam, tá, que Brasil vem da madeira pau-brasil, né? Os índios nunca chamaram essa madeira de pau-brasil, irmãos. Os índios chamavam essa madeira de Ibirapiranga ou Ibirapitanga. A palavra Brasil não vem de madeira pau-brasil, a palavra Brasil vem de Baalzil. É o Deus Baal mesmo. Navegadores fenícios, navegadores hebraicos, egípcios, já navegavam pelo litoral brasileiro, irmãos, 1000 anos antes de Cristo. Para vocês terem noção, o primeiro mapa impresso do litoral brasileiro apareceu na Europa em 1378, por um tal de Pietrangelo. Se o Brasil foi descoberto em 1500, como é que o primeiro mapa brasileiro em 1378 podia estar impresso? Tá, irmãos? Então, tem muita coisa na história que, na realidade, nós aprendemos a história oficial e não a história real. Agora, quando nós começamos a estudar sobre reforma protestante, nós vamos ver, irmãos, que a reforma protestante teve seus lados positivos. Abalou o sistema católico, mas foi extremamente negativa também. Só mudaram os senhores, mas o povão continua escravo do mesmo jeito. Somente em 1609, apareceu um grupo de ingleses que fundaram uma igreja que não seria uma igreja só para ingleses. Na Holanda eram chamados de menonitas. Como eles não batizavam crianças, eles eram chamados de anabatistas, porque não batizavam crianças. Aí os franceses de gozação, ao invés de chamar de anabatistas, chamavam só de batistas. Então a primeira denominação que não tem caráter nacionalista que foi criada para evangelizar o mundo, foi a igreja menonita, a igreja batista. Está claro? E a partir daí surgiriam um monte de movimentos que nós conhecemos hoje, como não sendo igrejas nacionais. Então, luterano é para alemães, anglicano para ingleses, presbiterianos para escoceses, batista é para qualquer um. E a partir de batista veio um monte de igrejas, Assembleia de Deus e outras mais que existem por aí. Ficou claro? Agora, o que eu quero que vocês entendam, que o objetivo da psicologia, irmãos, em princípio era libertar a alma humana da escravidão, gerada pelo catolicismo. Só que com a reforma protestante, a alma humana continua escravizada do mesmo jeito, só mudou o Senhor. Então houve a necessidade de tirar a psicologia de dentro da teologia e foi levado para dentro da filosofia. Está claro? Então entenda, quando nós falamos psicologia é a ciência que estuda o homem como ser bio, psicossocial e espiritual, estuda a personalidade humana com seus aspectos, comportamentos explícitos e implícitos. Só que do ponto de vista teológico, a psicologia hoje
para a teologia, a psicologia é a ciência que estuda a personalidade humana, o comportamento humano, atribuindo, tá, a personalidade e o comportamento à alma humana. Lembre-se que a palavra psique quer dizer alma. Então, psicologia é o estudo da alma. Só que a psicologia estuda o comportamento humano. O que a teologia diz? Que a psicologia estuda o comportamento humano, só que o comportamento humano é um produto da alma. Então, na realidade, o que nós estaremos fazendo aqui é estudar a alma humana como a fonte de todo o comportamento humano. Ficou claro? Agora, isso só foi possível depois que a psicologia se libertou da teologia. Embora a psicologia nasceu dentro da teologia, usa princípios da teologia, mas foi escravizada pela teologia. Então, houve a necessidade de separar a psicologia da teologia, ou seja, ambas já caminharam juntas. E houve um momento que ambas se separaram. Se separaram tanto que se tornaram inimigas. Somente da segunda metade do século XX é que as duas voltaram a se reencontrar. Então, quando nós falamos hoje em psicoteologia, temos que lembrar que a psicoteologia já existia antes da teologia existir. Mas quando a teologia passou a existir, quando a psicologia passou a existir, ela foi se separando da teologia. E só voltou a se encontrar com a teologia há pouco mais de 70 anos atrás. Ou exatamente há 70 anos atrás. Ficou claro? Por isso que nós falamos psicoteologia, onde a teologia e a psicologia se reencontram. Ficou claro? Estão aqui ainda? Tá? Bom, irmãos, está quase na hora de encerrar. O que eu quero que vocês entendam. Na Grécia Antiga já existiam filósofos gregos que estudavam sobre a alma humana, mas eles não conheciam a palavra psicologia. Então Sócrates, ele falava que a alma era a sede da razão, tá certo, mas não é só a sede da razão. Um discípulo dele, Platão, buscava um lugar onde a alma humana pudesse estar. E chegou à conclusão, nós vamos falar isso na semana que vem, porque dentro da cabeça humana existem 4 espacinhos chamados 4 ventrículos, nós vamos abordar esses ventrículos posteriormente, e chegou à conclusão que a alma humana estava dentro desses 4 ventrículos no cérebro. Quer dizer, é claro que não está, mas para aquela época era um desenvolvimento científico e tanto. Aí aparece um cidadão chamado Aristóteles, que é conhecido como o mais cristão de todos os filósofos pagãos gregos. Reparem que Aristóteles viveu numa época, ele morreu no ano 322 a.C., ou seja, Cristo nem era nascido ainda, está claro? Mas quando vocês pegam o conceito de verbo divino, o conceito de sabedoria humana, vocês vão ver como esse cidadão tinha uma noção de Cristo que nós nem podemos imaginar. Quantos de vocês já leram João capítulo 1, versículo 1? O que diz esse versículo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Quem que é o autor desse versículo? João capítulo 1, versículo 1. Então o autor é João, Negatófis. O autor desse versículo, irmão, são 2 pessoas, os autores. Um é Aristóteles. Ele coloca, no princípio era o verbo. Então a autoria é Aristóteles. Aí um filósofo grego-judeu chamado Filo de Alexandria coloca, e o verbo estava com Deus. Aí aparece João e diz, e o verbo era Deus. Então quando vocês leem João capítulo 1, versículo 1, e vocês pensam que é de João, não é. É um verso adaptado de uma citação de Aristóteles e de uma citação de Filo de Alexandria. Ficou claro? Então, irmãos, esse Aristóteles, ele colocava que a alma era o princípio ativo da vida humana, no que ele está certo. Só que ele entendia a alma como um princípio, ele não buscava um lugar específico para a alma, por um motivo muito simples. Não há um lugar específico para a alma ocupa, habita todo o corpo.
A alma não habita um lugar específico do corpo, como Platão cria. A alma habita no corpo inteirinho. Tá? Então, na realidade, são conceitos sobre a alma humana, dentro da filosofia grega, mas observe que nenhum deles está empregando a palavra psicologia. Tá? Aí aparece na Europa, em 1596 a 1650, um cidadão francês por nome René Descartes, e ele fala: a mente é o que pensa, a sede da mente é a cabeça, mas a mente não é material e não ocupa lugar físico. Ou seja, para ele, alma é mente. A mente fica na cabeça, porque é a cabeça que pensa. Mas a mente em si não é a cabeça propriamente dita. Em outras palavras, a cabeça é apenas um instrumento da alma para a alma pensar. Quem pensa é a alma. O cérebro é um instrumento da alma para a alma pensar. Tá? Então, esse é o conceito de René Descartes. Ele coloca que o corpo era uma substância material, mecânico em sua ação, sujeita a todas as leis físicas. A mente influía no corpo e esse interferia naquela. Essa interferência se fazia num ponto do cérebro chamado glândula píneal. Depois eu vou explicar por que ele colocava que a glândula píneal é um ponto de ligação entre a mente e o cérebro, entre a alma e o cérebro. Isso aí eu explico depois, porque a explicação é um pouquinho longa, não vai dar mais tempo de falar agora. Tudo bem até aí? Bom, irmãos, o que eu estou querendo que vocês entendam é que eu estou falando de uma psicologia pré-científica. Aí, já no século XIX, aparece na Alemanha um cidadão chamado Gustav Theodor Fechner, eu não sei como é que se pronuncia o nome, tá? Ele, na realidade, ele entendia que cérebro é algo material, que a mente trabalhava através do cérebro, mas a mente em si não era o cérebro era um instrumento da mente. E ele teve um discípulo chamado William Maximilian Wundt, que era teólogo, tá? E esse William Wundt fundou em 1879, quer dizer, foi na realidade 1875, tá? Mas fundou em 1879 na Universidade de Leipzig o Laboratório de Experimentos em Psicofisiologia, ou seja, por que nós nos comportamos de determinada maneira. Com a fundação desse laboratório em 1879, oficialmente foi criada, foi fundada a psicologia como ciência. Antes dessa data, psicologia era teologia, psicologia era filosofia. A partir dessa data, a psicologia passou a ser uma ciência independente. Embora quem carregou os louros dessa ciência, psicologia, fosse esse Wundt, o verdadeiro fundador da psicologia-ciência foi Fechner. Eu não sei como se pronuncia, se tiver algum alemão aqui, corrija a minha pronúncia, eu realmente não sei. Tá? Quando eu fiz o curso, todo mundo falava Fechner, eu falo Fechner também, mas não sei se é essa a pronúncia. Tá? Bom, agora, só para nós encerrarmos por hoje, existem mais de 300 abordagens diferentes de psicologia. Eu coloquei aqui apenas algumas. Então, vocês estão vendo lá em cima, estruturalismo, Wundt e Titchener, tá? William Wundt, tá? E o Edward Titchener. Depois o funcionalismo, William James. Depois a psicanálise, Sigmund Freud. A Gestalt, tá? Então, tem os alemães aí que eu não sei nem pronunciar esses nomes. O behaviorismo com James Watson, tá? E Friedrich Skinner. Fenomenológica com Edmund Husserl, a psicologia analítica com Carl Gustav Jung, o associanismo com Eduard Thorndike, a reflexológica com Ivan Petrovich Pavlov, a neuropsicologia com Luria, tá? A transpessoal e a cognitiva, o cognitivismo, a penúltima aqui embaixo, que é a que nós estaremos estudando. Nós vamos parar nesse ponto, semana que vem nós continuaremos a partir desse gráfico. Amém?